Bem, boa noite para todos vocês. Eu acho que aumentei demais o volume. Hoje de manhã a gente falou um pouco sobre a carta de 1 Pedro, né? A gente viu na perspectiva de Pedro o que ele tinha a dizer para os presbíteros e pastores. Hoje à noite a gente vai continuar olhando para 1 Pedro também, né? E como vocês sabem, a gente está navegando em um assunto desde o domingo passado, que é o assunto da salvação, né? Dezembro está chegando, o nosso Salvador nasceu, e esse é um assunto que naturalmente vem à tona nos nossos corações. Na semana passada, a gente deu ênfase a um aspecto muito específico da salvação, que é chamada basicamente, teologicamente, de justificação. Por que isso? Porque a salvação ela é dividida em 3 partes principais. Eu vou explicar para vocês logo mais, quando a gente ler o nosso texto hoje. Mas essa não é a história completa. A gente viu sobre justificação. A gente vai ver hoje um pouquinho também sobre santificação e sobre glorificação também. Nós vimos que, ao falar sobre esse tema de salvação, a gente está falando sobre algo muito mais composto, algo muito mais completo. Mas por que vocês acham que a gente está tratando esse assunto logo agora? Por que vocês acham que a gente escolheu esse tema para dezembro? Bem, nos nossos dias, é notável que existe uma emergência, sim, de considerar os ensinos da salvação. E eu consigo pensar em pelo menos 3 razões para que a gente faça isso. A primeira razão, ela está muito relacionada à indiferença dos cristãos frente à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você até já tenha entendido toda a obra de sacrifício de Jesus, que foi executada pelo nosso Deus. Pode ser até que você já entenda o quanto isso custou também. A cruz, o sofrimento, uma vida de sofrimento de muita gente que sofreu e morreu para carregar esse evangelho. E para que você tivesse acesso a esse livro que está nas suas mãos, que você pode meditar e carregar no seu coração de forma livre também. Mas é possível que mesmo assim, mesmo você considerando essas coisas, você não tenha entendido completamente. É possível que você ainda não esteja dando a importância necessária com todos os seus esforços para essa salvação que você recebeu. A ponto de, em alguns momentos, em algumas semanas, só se lembrar de Deus no domingo. Se você se encaixa nesse exemplo, eu queria que você prestasse atenção no texto que a gente vai ler hoje. Mas antes da gente partir para o texto, eu vou falar sobre a segunda razão. A segunda razão é que a gente tem visto cada vez mais no Brasil um cenário onde o homem ele é exaltado e o verdadeiro evangelho ele é jogado para escanteio. Não é difícil a gente ver nos cultos palavras do tipo: como que eu posso ser uma melhor pessoa? Como que eu posso alcançar a minha melhor versão? Como que eu posso ganhar mais dinheiro? Como que eu posso fazer mais e melhor para o reino do meu Deus? Eu. É uma palavra comum que se repete nessas perguntas. Eu não preciso falar muito sobre esse assunto para que vocês entendam onde que eu quero chegar falando sobre isso. Por exemplo, as conversas hoje sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre casamento, trabalho, família, amizade, estudo, igreja, enfim, todas essas esferas, elas estão sim contaminadas pelo pecado e também por uma cultura que valoriza muito o individualismo e foge completamente de algo que é presente na vida do cristão: o sofrimento. A terceira e última razão que eu quero considerar com vocês sobre esse assunto de salvação é que quando chega dezembro, como eu falei, geralmente os nossos corações vão sim se voltar para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente está parando para pensar o que de fato esse nascimento significa? É apenas uma data que a gente separa para celebrar, para lembrar? É só algo que aconteceu na história? O que de fato é isso? Na verdade, como você já deve estar imaginando aí, esse não foi um nascimento comum. É a expressão do plano redentor e definitivo, perfeito do nosso Deus. Aquele que foi prometido lá no Gênesis, que pisaria na cabeça da serpente, aquele que sustenta todas as coisas e por meio dele tudo subsiste também, aquele que é o Verbo que se encarnou, viveu como homem, se esvaziou, para trazer o que para a gente? Salvação.
Foi para isso que ele veio. Reflita comigo por um rápido momento agora. Pense comigo. Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra, olhou para a gente, miseráveis homens e mulheres pecadores, depravados, e decidiu presentear a gente com a vida que é cheia de esperança, nos dando também uma herança que ela é incorruptível, ela não desbota, ela não acaba, que jamais vai perder o valor dela, como a gente vai bem ver no verso que a gente vai ler hoje juntos. E nisso a gente pode repousar os nossos corações. Meus irmãos, como é magnífico a gente poder ler textos como os que a gente vai ler hoje, e meu coração se enche de temor também, além de alegria, porque eu sei do preço que foi pago, como a gente acabou de cantar, o preço que Jesus pagou para que a gente pudesse ter acesso a essa salvação. Eu vou passar aqui o slide, e tem uma coisa que eu queria conversar com vocês também. Hoje em dia, ao contrário de outros tempos, ser cristão é considerado, na verdade, uma tendência. É considerado uma moda. Até o mercado já tem para os cristãos. Igrejas hoje estão abarrotadas de gente, a gente tem o fenômeno das mega-igrejas acontecendo. Pastores, já tem programas na Netflix, não sei se vocês já sabem disso. Estádios, eles estão sendo lotados com eventos religiosos, livros estão no topo das vendas também, e gente ganhando muito dinheiro através disso. Ou seja, hoje o cristianismo ele se transformou num estilo de vida dentro de uma cultura que define voto, que define música, jeito de se vestir e também de consumir produtos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, segundo um levantamento feito pela Estúdio Eixo, em parceria com um instituto de pesquisa chamado Zygon, mostra que esse lifestyle gospel já movimenta cerca de 21 bilhões por ano, só no Brasil. A fé, ela deixou de apenas soar como um marcador de que esse aqui é religioso, isso aqui não é religioso, e passou também a funcionar como um ativo econômico. É econômico agora também. E orienta o que as pessoas compram, o que as pessoas consomem, o que elas compram, o que elas não podem comprar também. E para demarcar ainda mais o que eu estou querendo dizer ao falar sobre isso, eu não estou dizendo para vocês que a gente não pode comprar roupas de marcas cristãs ou que a gente não deve ir em grandes eventos cristãos. Esse não é meu ponto. O meu ponto, na verdade, é perguntar para a gente está fazendo isso com o coração no lugar certo? A gente está pautando os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, o nosso jeito de viver nos ensinamentos que a Bíblia traz para a gente? Ou apenas a gente está sendo levado por esse movimento cultural que a gente está vendo? Quando eu olho para textos bíblicos, como o texto de 1 Pedro, que a gente vai ver hoje, eu sou atraído pelo pensamento de como a gente tem perdido de vista o que realmente importa na nossa fé cristã. Sobre como a gente está sendo ofuscado, de fato, pelas luzes da estética, do prazer, dos tesouros que a gente pode acumular nessa terra. E eu também estou me incluindo nisso. Se eu não depender da graça do meu Deus, dia após dia, não haverá consequência, senão distanciamento dele, distanciamento da palavra dele. Eu quero olhar para vocês hoje com um texto que foi escrito lá pelo apóstolo Pedro, que carrega consigo verdades que são muito preciosas e que a gente deve manter o tempo inteiro na nossa mente. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, quem tiver Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Se você não tem Bíblia, vai estar projetado também para que você possa acompanhar, tá bom? Eu estou na versão NVI. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado.
Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo texto que foi escrito por Pedro, obrigado pelo privilégio de podermos considerar sobre o sofrimento, sobre a salvação que nós temos, sobre a herança que temos em Cristo Jesus. Que os nossos corações se alinhem, Senhor, à Tua Palavra, e que através desse texto nós possamos refletir ainda mais e melhor sobre como podemos fazer isso. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente mergulhar nesses versículos que a gente acabou de ler agora, eu queria que a gente desse um passinho para trás para a gente entender qual que é o contexto que esse texto está imergido, né? Isso vai ajudar a gente a entender melhor qual o solo que a gente está pisando, né? Então vamos lá. Logo no primeiro versículo, se você acompanhar aí ou na sua Bíblia ou no slide, o autor da epístola vai se apresentar como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A igreja, desde os primeiros séculos, meus irmãos, sempre reconheceu essa carta como vinda do apóstolo Pedro. E para quem sabe, aquele foi o apóstolo que andou com Jesus, que negou Jesus, que chorou amargamente depois que negou, mas que também foi restaurado pelo Senhor e também se tornou uma das maiores colunas da igreja naquele tempo. E quando Pedro está dizendo aqui, apóstolo de Jesus Cristo, ele não está apenas assinando o nome dele na carta, falando, olha, essa carta aqui é minha. Não é isso que ele está fazendo. Na verdade, ele está afirmando que ele está falando em nome de Cristo, com a autoridade que Cristo deu para ele. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer, o que a gente está lendo aqui, não é apenas a opinião de Pedro, um líder religioso. É a mensagem do próprio Cristo para o seu povo, por meio de um servo, que também foi profundamente transformado pela graça dele. Pedro diz que escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Para ficar um pouco mais próximo da nossa realidade agora, traduzindo para a nossa geografia, seria mais ou menos ali a região da Ásia Menor, onde a gente conhece hoje por Turquia, né? A gente conhece essa área como Turquia na nossa geografia de hoje. Mas repare que tem uma coisa que ele fala antes dos lugares. Ele fala eleitos e forasteiros, ou peregrinos, que foi uma palavra que apareceu na nossa escola bíblica hoje, né? Por que ele diz eleito? Porque ele está falando do povo escolhido de Deus, do povo que foi amado por Deus, do povo que foi separado por Deus desde a eternidade. E ele está usando também essa palavra forasteiros ou peregrinos, porque esse povo não era bem-vindo onde eles moravam, não eram bem-vindos onde eles viviam. Eles eram estrangeiros que eram residentes, eram estrangeiros que viviam numa terra que não era deles, não era o lar deles. Eles não tinham direitos onde eles estavam, eles sofriam preconceitos onde eles estavam, eles eram vistos como estranhos na cidade. Então imaginem, um forasteiro, longe da sua casa, longe do seu lar, visto como estranho, sem cultura para ele poder se apegar. Pedro também ele vai usar a palavra aqui chamada dispersão, né? Ou dispersos, como a NVI traz para a gente. No Antigo Testamento, esse era um termo que também era usado. Era um termo que era usado para explicar sobre os judeus que estavam espalhados em diferentes nações. Mas agora, Pedro ele está aqui aplicando essa ideia para os cristãos, não somente para os judeus. Ele estava falando para a gente que estava espalhada pelo Império Romano, mas que estava longe de Jerusalém, longe da sua cultura, longe da sua terra de origem, e viviam como minoria naquele lugar. Muitas vezes, até de forma marginalizada também. Em outras palavras, Pedro, ele está escrevendo a cristãos que se sentem deslocados, sem pátria e pressionados por todos os lados. Gente que perdeu casa, gente que perdeu o status que tinha, segurança que tinha também, e estava correndo risco de desanimar na fé também. Eu queria que vocês parassem e pensassem um pouco comigo. Percebam como esse tempo aqui, que essa carta foi escrita, não era um tempo que era neutro. Ser cristão aqui, nesse contexto que Pedro está escrevendo, era de fato perigoso.
Não era vantajoso em termos sociais você se denominar cristão aqui. O simples fato de alguém se declarar seguidor de Cristo nessa época já podia trazer problemas como calúnia, perda de bens, perseguição local, pressão das autoridades. Eles até poderiam ser presos também, só por serem cristãos. Em vários momentos dessa carta, Pedro ele vai mencionar exatamente essas calúnias, essas hostilidades que esse povo estava sofrendo ali onde eles estavam. E é exatamente nesse clima pesado, de tensão, de medo, que essa carta vai chegar na mão dessas pessoas. É como se essa carta viesse de um pastor que está escrevendo para uma igreja sofrida, e ele diz bem assim, olha, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão enfrentando, mas não esqueçam quem vocês são e qual é a esperança que vocês têm também. E é por isso que o propósito de Pedro escrever essa carta é muito claro. Ele queria lembrar os irmãos da graça de Deus. O que é essa graça? E uma vez que ele lembra os irmãos sobre essa graça, ele diz, agora fiquem firmes nessa graça. Então ele diz o que é e ordena, fiquem firmes. Dito isso, vamos pular para o nosso texto de hoje de novo. Eu queria que vocês olhassem com atenção esse primeiro verso que está aí projetado. E perceba como esse verso ele inicia. Depois de Pedro falar no primeiro verso sobre os destinatários e da obra de Deus triuno, lá no verso 1, ele começa descrevendo uma coisa um pouco diferente. Ele não vai dizer uma coisa do tipo, olha gente, nossa, eu sei que vocês estão passando por uma coisa muito difícil aí na vida de vocês. Nossa, que barra pesada vocês estão passando. Eu sei o que vocês estão passando. Não é bem assim que ele começa. Apesar de parecer natural que ele começasse assim. Mas ele começa com a primeira palavra falando bendito, que no original desse texto significa basicamente um derramar de louvor. Pedro, ele sabia muito bem da situação de quem estava nesse lugar, dos destinatários dele. E mesmo assim ele escolheu começar falando bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como isso não confrontar o nosso jeito cultural de pensar. Se por um lado, como a gente viu na introdução, é comum a gente ver um evangelho que começa muito com eu, com os meus sonhos, com os meus traumas, com a minha autoestima, com a minha prosperidade, Pedro, por outro lado aqui, sabendo que ele está escrevendo para pessoas perseguidas, por algum motivo ele começa a carta dessa forma. Bendito, bendito seja Deus e Pai. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que o foco da salvação, que ele está querendo escrever e desenvolver aqui no texto, não está no pecador que recebe essa salvação, mas está no Deus que promove essa salvação, no Deus que dá essa salvação e salva essas vidas de fato. E por que esse Deus é bendito? Por que esse Deus ele merece esse título? O texto responde, porque ele age conforme sua grande misericórdia. No original, ele traz uma palavra a mais, segundo o muito da sua misericórdia. Não a misericórdia que é dada em conta-gotas, que é paga em parcelas, mas é uma misericórdia que é de fato dada em abundância. Apesar dessa palavra estar constantemente no nosso vocabulário aqui, inclusive o vocabulário baiano, a gente sabe o que ela de fato significa? A gente fala, misericórdia, Senhor. Ou então, quando a gente descobre uma coisa ruim que aconteceu, a gente fala, nossa, misericórdia. Mas a gente para pensar o que de fato significa essa misericórdia de Deus. Misericórdia é basicamente Deus tratando com graça as pessoas que mereciam a ira dele. Deus não devia nada a gente. A gente merecia juízo. Não um novo nascimento que ele deu para a gente. E é por isso que qualquer vida de salvação que comece com a gente falando, eu consegui, eu decidi, é uma ideia que já começa torta, porque essa obra não é nossa. E o que essa misericórdia fez com a gente? O texto, se vocês verem como ele se segue, ele usa a palavra regenerou. Regenerar é basicamente fazer de novo, fazer nascer de novo. É basicamente a obra do Espírito Santo ao nos dar um novo coração em Jesus Cristo, uma nova mente, uma nova vida também. Não é só mudar o nosso status diante de Deus, nos justificando, mas é também mudar a nossa natureza.
E só alguém externo a nós e muito poderoso pode fazer essa obra de mudar a nossa natureza. Mas em seguida, Deus, através do lápis de Pedro aqui, ele exige santidade também. Mas na frente do livro está escrito bem assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O final desse verso ele está entre aspas, porque Pedro está revisitando um trecho do Antigo Testamento. Isso está escrito lá em Levítico, na verdade. E Pedro está endossando aqui uma ideia que já tinha sido, sim, instituída, e ele usa ela para fortalecer o argumento dele. Deus, ele pode sim exigir santidade de nós, porque primeiro ele nos deu vida nova. Porque primeiro ele nos deu essa condição para vivermos uma vida santa. Ele nos deu essa capacidade de viver essa vida através do Espírito Santo. E vida nova, com estilo de vida novo também. E essa é uma consequência direta. Aquele que creu em Jesus Cristo, aquele que entendeu a sua mensagem, vai ter um novo estilo de vida. Sigamos. Vamos voltar agora para o nosso texto. Para que vocês acham que Jesus Cristo regenerou a gente? Pedro ele responde essa pergunta muito bem. Para dar para nós uma esperança que é viva. Não é aquele famoso tomara que dê certo que a gente fica falando na nossa cultura, ou então dedos cruzados para que dê certo, mas é uma certeza que é sim voltada para o futuro, que é baseada na promessa de Deus. E essa esperança viva que a gente conhece, essa esperança eterna que já começou agora em nós, aqui nessa terra, e será plenamente revelada quando Cristo voltar sim para nos buscar, para o novo céu e para a nova terra. Em contraste com as pequenas esperanças que são passageiras, que são corruptíveis, que a gente tem aqui nessa terra. A gente tem esperança aqui, mas são esperanças pequenas, comparado ao que a gente tem na eternidade. Às vezes a gente se centra no nosso eu, no nosso sucesso, na nossa estética, na nossa estabilidade emocional também. E Pedro, ele sabe de tudo isso. E ele sabe que está escrevendo para pessoas que sofrem tudo isso. Medo, perda, perseguição. E ainda assim ele afirma para essas pessoas: vocês já têm uma esperança viva. E ele conclui aqui o primeiro verso dizendo: por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança não está nos sentimentos que a gente tem, meus irmãos, na autoajuda, no pensamento positivo que a gente pode ter, mas a nossa esperança está baseada num fato: Jesus Cristo ressuscitou. É exatamente isso que garante o nosso novo nascimento, e a nossa esperança também. Para ficar um pouco mais visual para vocês, um resumo desse primeiro versículo, eu trouxe um esqueminha para vocês entenderem. Bem, nesse primeiro verso ele traz basicamente a fonte da nossa salvação, o ato que foi feito, o meio pelo qual isso aconteceu e também a finalidade que é para essa esperança viva. Ele estrutura exatamente dessa forma nesse primeiro versículo. Ele estabelece uma linha de raciocínio. Sigamos agora para o verso 4. Observem que logo no início do verso ele usa a palavra herança. E essa é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para falar da terra prometida que Deus prometeu a Israel. Vocês lembram dessa história? Quando Deus promete essa terra para Israel? Era o lugar onde aquele povo ia viver com Deus, que eles viveriam debaixo do governo de Deus. E aqui existe um interesse muito grande de Pedro em ampliar essa ideia sobre herança na forma como ele organiza as palavras aqui, né? Observe, ele está querendo dizer mais ou menos assim: olha, gente, agora a nossa herança não é mais um pedaço de terra que a gente pode ter lá em Canaã, mas a esperança final dos crentes é esse novo céu, é essa nova terra, é a vida eterna que nós temos com Deus, é a participação no reino dele, não um pedaço de terra. Ou seja, a nossa herança é tudo aquilo que Deus prometeu a gente a dar no fim para aqueles que são seus. É essa glória futura, a plena salvação que ele nos prometeu. E é por isso que ele usa 3 expressões muito interessantes aqui para definir essa herança. E está bem aí no slide para vocês. Basicamente ele diz:
A nossa herança não pode ser destruída, ou seja, ela não pode perecer, ela não pode ser contaminada, ela não pode se macular. E ela não pode também desbotar, não pode perder o seu valor. E ele termina o verso falando mais ou menos assim. Pedro diz: estão vendo tudo isso de bom que eu estou falando para vocês aqui? Pois agora vocês se animem, pois é isso que está guardado no céu para todos vocês. É isso que eu estou guardando para vocês no céu. Permaneçam firmes nessa herança. Um detalhe que até pode passar despercebido, mas enquanto eu estava lendo esse texto, eu consegui observar, é que ele usa essa palavra no plural muitas e muitas vezes ao longo da carta. Aqui ele usa para vocês, né? Ele repete isso intencionalmente ao longo da carta. Para vocês terem uma ideia, essa palavra aí, vocês, ela é repetida cerca de 40 vezes ao longo do livro de Pedro. 40 vezes. E quando alguém repete tanto uma coisa, ele está querendo enfatizar algo. Ele está querendo trazer algo através dessa ênfase. Tá? Pode ser que aqui vocês tenham, ele diz para essas pessoas, né? Pode ser que aqui vocês tenham mais sofrimentos, não tenham mais terras, não tenham mais nome, não tenham mais segurança, não tenham mais a cidadania que vocês têm. Mas há uma herança com o nome de vocês que está escrito nessa herança, que é guardada pelo nosso Deus lá no céu. E percebam como ele continua essa ideia exatamente lá no verso 5 agora. Depois de falar dessa herança que está guardada lá nos céus, o assunto agora que ele está trazendo aqui para a gente é o caminho dessa herança. Ele diz: vocês que mediante a fé são protegidos pelo quê? Pelo poder de Deus. A ideia dessas palavras que ele está trazendo aqui é como se fosse alguém sendo guardado debaixo de uma vigilância de um guarda, né, de um soldado sendo protegido, de um soldado que protege uma cidade. Por isso que ele diz, os que estão sendo guardados pelo poder de Deus. E quando vocês lerem essa palavra guardados, pensem nessa imagem do soldado guardando algo. É exatamente esse tom que Pedro quer trazer aqui. E ao fazer dessa forma, o texto, ele também está transmitindo uma ação para a gente que ela é contínua, ela não acaba. Deus não só guardou o seu povo lá atrás, mas como também ele está guardando o seu povo hoje. E isso é lindo quando a gente coloca o versículo 4 e o 5 lado a lado. Percebam, no versículo 4 ele diz, no céu, basicamente a herança está guardada para vocês. No versículo 5, ele diz, na terra você está guardado, ou então protegido, como traz a versão NVI, para essa herança. Aqui, meus irmãos, ao comparar esses dois versos, Pedro está dizendo basicamente assim, eu quero lembrar a vocês que o prêmio que vocês têm não está só assegurado lá no céu para vocês, mas enquanto vocês estão aqui na terra, Deus também está guardando vocês. Essa não é uma guarda que permanece só no céu. Enquanto aqui, enquanto nessa terra, Deus está nos guardando também. E essa é uma obra que é inteiramente dele. Ler essas coisas, meus irmãos, deve lembrar o nosso coração que não é o tamanho da nossa fé, o quanto eu acredito, o quanto eu tenho uma fé que se mostra para as pessoas. Não é isso que protege a gente. É, na verdade, o poder de Deus que nos protege. Que aí sim, age por meio da nossa fé, mesmo quando ela é pequena, mesmo quando a nossa fé ela é fraca. E Pedro, ele vai completar, para a salvação que vai ser preparada e vai se revelar no último tempo. Aqui, ele não está falando mais da conversão do passado, na justificação, mas ele está falando de uma outra salvação. Ele está falando de uma salvação futura, quando Cristo voltar para nos buscar. Quando a gente vai ser definitivamente libertos do pecado, teremos corpos ressuscitados, onde toda lágrima vai ser enxugada, onde vai acontecer uma glorificação dos nossos corpos, e isso vai ser pleno. Meus queridos, mesmo ao ter conhecimento dessas maravilhas, não significa que todos os nossos sofrimentos vão desaparecer assim, vão ser retirados imediatamente da nossa vida. Vejam o que é dito no próximo verso. Pedro ele acaba de falar dessa esperança, dessa herança incorruptível e da salvação também, mas aí em seguida ele diz, nisso vocês exultam, ou seja,
vocês se alegram nessas verdades, no que Deus já fez por vocês. Mas olha como esse versículo muda de tom, como ele muda rápido. Ele diz: ainda que agora, por um pouco tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E aqui aparecem umas coisas que são bem importantes de serem consideradas. Eu queria que vocês pensassem comigo. Ele não está dizendo, olha gente, vocês exultam e por isso vocês não sofrem, por isso vocês não têm sofrimento. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, vocês exultam e mesmo assim, ao mesmo tempo, vocês são entristecidos. Ele tem completa consciência de que a vida cristã, ela não é um sorriso plástico. Ela é uma alegria, sim, em Jesus Cristo, mas ela também é regada por lágrimas, de sofrimentos reais que a gente vive nesse mundo. Ele sabe que nós somos entristecidos. E ele não estava falando aqui de uma forma distante. Lembrem-se, é Pedro que está escrevendo essa carta. Ele viveu isso na pele. Vocês lembram como Pedro morreu? Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, de ponta cabeça, porque não se considerou digno de morrer como seu Senhor. Ele sentiu isso na pele. Ele tinha autoridade para falar o que ele estava falando. E ele também diz, por um pouco tempo. E esse pouco tempo que ele está dizendo aqui, não é porque a provação sempre dura pouco tempo no nosso calendário aqui humano, mas é porque, na verdade, quando a gente compara essas provações que a gente passa com a eternidade, essa provação é curta. Pedro, ele está pegando essa dor presente que as pessoas estão sentindo e ele está colocando diante de uma linha do tempo que ela é infinita. Ele está colocando diante da eternidade. É isso que ele está fazendo. Terceiro ponto que ele diz aqui é que eles passam por todo tipo de provações, ou no original com várias cores de provações. Ou seja, ele está falando de uma gama de sofrimentos diferentes. Ele está englobando aqui perseguição, injustiça, enfermidade, crises familiares, lutas internas. Mas ele está dizendo, nada disso foge do radar de Deus. As provações elas podem ser até variadas, mas todas elas são usadas pelo nosso Deus. E ele continua a desenvolver isso no verso 7. Aqui, ele vai responder uma pergunta que às vezes sempre aparece no nosso coração quando a gente passa por um momento difícil. A gente sempre se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece? Às vezes a gente fica remoendo essa pergunta de uma forma que nem é bíblica e a gente nem chega a lugar nenhum que não seja ansiedade. Mas o texto está dizendo, assim acontece para que a fé de vocês seja valiosa. Ou seja, não é um sofrimento aleatório, não é um sofrimento sem sentido. O que ele quer dizer aqui é que Deus usa essas provações que a gente passa com propósito. E esse propósito também está contido no próprio verso. Ele responde, ele gosta de fazer isso, de fazer a pergunta e responder. E ele diz, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína. E essa é uma obra, meus queridos, que Deus faz em nós, para revelar, na verdade, para tornar visível e amadurecer a nossa fé. Isso vai acontecer diante de nós mesmos, diante das outras pessoas, e tudo isso para que no fim Deus seja glorificado. Esse é o motivo do nosso sofrimento. E depois de falar de propósito, de provações, ele começa também a elaborar uma comparação com o ouro, como vocês podem olhar aí nesse verso. O ouro é um material que é muito valioso, e ainda assim o ouro perece, ele é destruído, ele acaba. Ele mesmo precisa ser refinado pelo fogo, para que ele possa ser de fato purificado. E se até o ouro precisa de purificação, meus irmãos, quanto mais a nossa fé. Mas ele não para por aí quando ele fala sobre ouro. Ele também está dizendo que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro. Ou seja, a confiança que o povo tem em Cristo vale muito mais do que qualquer coisa dessa terra, vale muito mais do que as coisas mais preciosas dessa terra. E assim como o ouro sai mais puro depois de ser provado, a fé também sai mais pura depois de ser provada, ser jogada ao fogo. E o que acontece depois que essa fé é provada? A gente pode se perguntar. Pedro, ele termina dizendo que essa fé vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês conseguem perceber o raciocínio que ele está levantando aqui?
É como se o fluxo de pensamento de Pedro fosse o seguinte: olha, eu sei que vocês passam por provações. Isso acontece para que a fé de vocês de fato sejam provadas, mas isso é para resultar nisso aí, ó, glória, louvor a Deus. E nesse finalzinho do verso, quando ele diz, Jesus for revelado, ele está se referindo à segunda vinda do nosso Senhor Jesus, quando ele vai voltar para nos buscar. Vamos agora para o verso 8. Como vocês devem imaginar, meus queridos, Pedro, ele viu Jesus Cristo em pessoa. Ele viu Jesus com os próprios olhos dele. E ele escreve para pessoas que não viram Jesus Cristo. E mesmo assim, ele diz, olha, eu sei que vocês não viram Jesus Cristo, mas eu sei que vocês creem nele mesmo assim. Eu sei que vocês não viram, mas eu sei que vocês o exultam, cheio de alegria mesmo assim. Esses irmãos, eles não tiveram a visão, uma aparição, até mesmo um sonho de Jesus Cristo. Não, eles conheceram Jesus pela palavra, pelo testemunho dos apóstolos. E isso foi suficiente para despertar neles um amor verdadeiro, um amor genuíno. O reverendo Augusto Nicodemos, ao pregar sobre esse texto, ele destaca uma coisa bem interessante. Ele diz, a gente não precisa de experiência mística para amar Jesus. A gente já tem a nossa Bíblia. A gente já tem o testemunho dos apóstolos, que também está contido lá na Bíblia. Isso é suficiente. A Bíblia é suficiente. E Pedro aqui destaca também, vocês exultam com alegria que é o quê? Indizível e gloriosa. É uma palavra um pouco diferente para o nosso vocabulário hoje em dia, não é? Ele está falando de uma alegria aqui que é tão grande que nem palavras são capazes de descrever ou então dão conta de explicar. E é por isso que ela é indizível. Não existem palavras para descrever essa alegria. Na sequência, no verso 9, isso vai ser mostrado de forma mais ampliada. Pedro, ele vai começar a fechar o argumento dele também. Ele vai pegar tudo o que ele disse sobre esperança viva, sobre herança guardada, sobre fé provada, amor em Cristo, alegria indizível, e depois de trazer todos esses assuntos, ele quer mostrar onde tudo isso vai desembocar agora. Reparem como ele usa o verbo estão alcançando. Não é só no futuro, como se ele dissesse, olha, um dia, quem sabe, vocês vão alcançar. Na verdade, ele está dizendo, vocês já estão em andamento, já está no processo. E a ideia é, vocês já estão recebendo, já estão experimentando agora o resultado da fé de vocês, mesmo em meio a essas provações que vocês estão passando. Lembram que a gente falou lá atrás, no início, na introdução, que salvação envolve 3 coisas? Justificação, eu vou repetindo para ficar na nossa memória, né? Justificação, santificação e glorificação. Quando a gente está falando de salvação, a gente está falando dessas 3 coisas o tempo inteiro. Tá? Mas aqui, nesse verso, Pedro está falando de um desses 3 em específico. Vamos para o próximo slide, para que vocês tenham ideia. Aqui ele tem os 3, né? Já fomos salvos, isso está no passado, né? A obra consumada de Cristo. Nós estamos sendo salvos também, porque a gente está sendo santificado dia após dia pelo nosso Senhor, através dos nossos sofrimentos. E também temos uma salvação futura. Nós vamos ser salvos quando a obra for totalmente consumada. E Pedro aqui, ele está olhando especificamente para essa dimensão do meio aí que está para vocês. Vocês estão experimentando agora os efeitos dessa salvação, mesmo que vocês ainda não vejam tudo, não vejam o futuro, a glorificação. E quando ele fala em salvação das suas almas, ele não está dizendo só dessa parte espiritual, como se o corpo da gente não interessasse, não importasse. Na verdade, na linguagem de Pedro, na linguagem bíblica, quando ele fala alma, ele está apontando para a pessoa inteira. Ele está falando do ser interior, do ser externo, de tudo que a pessoa é diante de Deus. Não é só algo abstrato, mas é o todo. O ponto aqui de Pedro é, o mundo pode até atingir o corpo de vocês, os bens de vocês, a reputação de vocês, pode até deixar vocês doentes, mas a vida mais profunda de vocês está guardada em Deus. Em um contexto como esse, meus queridos, de
perseguição, como os destinatários dessa carta estavam sofrendo, essas palavras soavam como um alento para essas pessoas. É como se Pedro dissesse para eles: olha, se tudo ao redor de vocês estiver caindo, o mais importante de vocês já está guardado onde importa. Já está com o nosso Deus. E é isso que a gente não pode perder de vista. Deus, Ele está cuidando de nós e nos salvando no mais profundo do nosso ser, através, especificamente nesse verso, da santificação também. Então, meus irmãos, eu queria partir para a nossa conclusão de hoje, né? Nos últimos 40 minutos eu falei com vocês sobre o contexto desses versos, o que esses versos têm para nos trazer. Mas agora, eu queria falar um pouco sobre que aplicações práticas a gente pode trazer para os nossos dias. O primeiro deles é: volte o foco da sua fé para Deus e não para você. Pode até parecer óbvio falar isso, mas de forma prática é tão desafiador fazer isso nos nossos dias. Lembram de como a gente começou essa perícope? Pedro começou falando o quê? Bendito. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele não começou falando ele começou falando: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te exalto. A gente chama isso de doxologia em teologia. E isso, meus irmãos, é contracultural. Nossa cultura não aceita isso. É quase como se a nossa cultura empurrasse a gente para fazer o contrário. Empurrasse a gente para olhar para a minha dor, para a minha história, para o meu sonho, para o meu projeto, para o meu desempenho no meu trabalho, para o meu ministério, para a minha conquista que eu posso ter. Esse texto, ele chama a gente para fazer o contrário. É um ajuste na forma como a gente olha para o nosso sofrimento e ele reorganiza a nossa forma de pensar e coloca a nossa lente no lugar certo. Não é o que eu faço para Deus, mas é muito mais sobre o que Deus já fez por mim. É muito mais sobre a obra de Jesus Cristo. E antes da gente se apressar em se perguntar: o que eu devo fazer nessa situação difícil? O que eu devo fazer no meu trabalho quando o meu chefe não está entendendo a minha intenção? O que eu devo fazer com essa doença que eu não estou sabendo lidar dentro da minha família? Talvez o que esse texto esteja propondo para a gente começar a trocar as palavras aqui. Na verdade, a pergunta correta deve ser: como que eu posso bendizer ao meu Deus por aquilo que Ele já fez, está fazendo e ainda vai fazer na minha vida? A gente tem que começar a reorganizar as palavras e entender como podemos bendizer a Deus em vez de olhar para o nosso sofrimento. E sabe o que vai acontecer quando você começar a reorganizar isso? O jeito que você ora, ele vai mudar. O jeito que você canta na igreja vai mudar também. O jeito que você toma suas decisões na sua semana muda também. O jeito que você avalia o seu ano, que agora está chegando ao fim, muda com certeza também. Segunda coisa, leia o seu sofrimento à luz da herança e não ao contrário. Esse texto ele foi escrito para pessoas que sofrem. Pedro não negou em nenhum momento a dor daquelas pessoas. Ele fala assim das tristezas e provações, do fogo que eles estavam passando. Mas ele coloca essa dor no lugar certo. Ele coloca essa dor no lugar que ela deveria estar, né? E a gente tem a promessa também da vida eterna, meus irmãos. Nós devemos nos lembrar disso a todo momento. E lá, nessa vida eterna, que já começa aqui, não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento. Terceiro e último ponto. Viva como uma pessoa regenerada. A santidade, ela é um reflexo da esperança que a gente tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz o seguinte: Deus nos regenerou para uma esperança viva. Ou seja, nossa vida, nessa vida ainda, a gente já tem esperança. E isso implica num jeito diferente de viver. Mais à frente, eu recomendo que vocês leiam em casa a primeira carta de Pedro por completo. Ele vai trazer uma coisa bem interessante nos versos seguintes. Ele vai dizer: olha, ponham a mente de vocês em ação, sejam sóbrios, assim como Efésios já trouxe para a gente. Não vivam conforme os seus desejos de antigamente. Sejam santos em tudo que vocês fizerem. Desejem o leite puro e espiritual que vem do nosso Deus.
Se Deus regenerou você, meus irmãos, algumas coisas não combinam mais com o seu jeito de viver hoje. Há pecados, há hábitos, há relacionamentos, jeitos de falar, discursos, práticas que simplesmente não se encaixam mais com alguém que vive para a glória de Deus. É uma outra vida, um outro jeito de viver. E se você de fato tem essa esperança, e não apenas mais vive como se tudo tivesse para você, fosse sobre você, se você considera as coisas acima do sol e não abaixo do sol, apenas como diz Eclesiastes, a sua postura deve ser diferente. A minha postura deve ser diferente. As nossas prioridades, elas devem mudar. Os nossos valores devem mudar também. O jeito que a gente usa o nosso dinheiro, o nosso corpo, o nosso tempo, muda também. A gente tem que se perguntar, meus queridos, o meu estilo de vida hoje faz sentido com alguém que foi regenerado por Deus? Por alguém que tem uma esperança guardada nos céus? Ou eu estou vivendo como se esse mundo fosse tudo que eu tenho? Fosse tudo que existisse para mim? Que o Senhor ajude a gente a vivermos conforme essa graça que Ele nos deu e essa herança que Ele nos deu também. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu sacrifício através de Cristo Jesus, o Teu Filho, que nos deu uma nova vida e uma nova esperança para que a gente pudesse se deleitar, Senhor, na vida que teremos, que já inicia-se aqui, mas nos ajuda, Senhor, também a olharmos com as lentes corretas, as lentes dadas pelo Senhor para essa vida, que nós possamos fazer a diferença e pregar o Teu Evangelho onde quer que nós formos. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.